Graça e paz a todos. Você está bem? Graças a Deus que você está bem. Graças a Deus que você está aqui. Amém? E Deus tem coisas maravilhosas, queridos, para ministrar nas nossas vidas. Nessa manhã de escola dominical. Amém? Você está numa escola. Existe uma unção para o ensino. Amém? Mesmo o profeta pode ensinar. Se a unção tiver, a gente entra nela. A unção, ela te capacita a fazer qualquer coisa que Deus te chamou para fazer. Amém? A unção te capacita. Quando Deus nos chama, Ele não nos chama por causa da nossa capacidade. Ele nos chama por causa da sua capacidade, da sua unção. Amém? A unção de Deus nos capacita a fazermos qualquer coisa. E nessa manhã, queridos, eu queria compartilhar algo com você que Deus colocou ao meu coração. E eu quero que você abra sua Bíblia logo comigo aí. No texto de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36. Vamos botar uma base aqui. Ezequiel, capítulo 36. Eu quero falar um pouco sobre você viver no Espírito e andar no Espírito. Amém? Diga viver no Espírito e andar no Espírito. Então, a gente vai começar pelaquilo que é básico. Se você já fez o rema, você com certeza vai entender, vai saber do que eu estou falando. E você que está aqui, que não fez o rema, está nos visitando, seja muito bem-vindo e seja abençoado com essa palavra poderosa, amém? Então, nós entendemos hoje que nós somos uma nova criação, amém? Ainda que nada tenha mudado em nosso corpo, quando nós aceitamos Jesus, a palavra de Deus que em nós tudo se fez novo. E nós sabemos que esse novo, ele foi feito no nosso espírito. Amém? O nosso espírito foi feito novo. Não é verdade? Nosso corpo permaneceu o mesmo. Você não aumentou 1 centímetro. Você não emagreceu 1 segundo. Misericórdia, não digo nem 1 quilo, 1 grama. Né? Você não cresceu, você não emagreceu. Seu cabelo não mudou de cor, tudo em você por fora estava tudo certo. A sua mente também continuava a mesma, amém? Então esse novo aconteceu aonde? No nosso espírito. O lugar, queridos, aonde nós entendemos, pela palavra de Deus, que nós nos comunicamos com o Senhor. É uma comunicação direta, é uma comunicação segura, diga é seguro. Então tudo que Deus vai falar com você, tudo que Deus vai anunciar para você, vai começar no seu espírito. Amém? Então nós entendemos isso, que foi o nosso espírito que foi recriado em Cristo Jesus. E Ezequiel 36, ele está falando justamente sobre essa promessa. Então Ezequiel 36, 26, ele diz o seguinte: e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, ou um coração insensível, incapaz de ouvir a Deus, de se inclinar para as coisas de Deus, e vos abençoarei com um coração de carne, maleável, fácil de ser conduzido, amém? E você sabe que aqui não está falando do órgão físico, amém? Não é do coração que bate no seu corpo, está falando sobre o seu espírito. Quando a Bíblia fala sobre o coração do homem, está falando sobre o espírito do homem, amém? Então ele continua no 27, e eis que depositarei o meu Espírito, e aí está com uma letra maiúscula, porque está falando sobre o Espírito Santo, amém? Então o Espírito Santo seria depositado no interior de cada pessoa, e vos capacitarei, preste atenção nessa palavra, vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecer fielmente aos meus mandamentos. Amém? Então, o que nós entendemos aqui? Que nascemos de novo e Deus nos recriou, nos deu um espírito novo, colocou o seu espírito dentro de nós, e por causa agora dessa nova natureza e dessa pessoa que habita em nós, nós somos capazes de obedecer a palavra. Aleluia. Isso significa, queridos, que ninguém que está aqui, que nasceu de novo, pode dizer: eu não consigo lidar com isso.
eu não consigo, essa área da minha vida, eu não tenho forças, eu não consigo deixar de pecar nisso. Eu quero te dizer, tem capacidade dentro de você para obedecer a palavra, para dizer sim às coisas de Deus e não aquilo que a sua carne quer, aquilo que o diabo traz. Amém? Todos nós, amados, quando nascemos de novo, recebemos essa capacidade dentro de nós. Deus nunca vai te mandar fazer nada que você não seja capaz, que Ele não já tenha te dado habilidades, ferramentas para você executar aquilo que Ele colocou dentro de você. Amém? Então, entendemos isso, que nós somos capacitados a obedecer a palavra, a ouvir a palavra, a andar sobre a palavra. Amém? Tudo certo? Então, vamos continuar. O novo nascimento não foi uma restauração. Deus não pegou os cacos do homem e remendou. E disse, olha, ficou até bonitinho. Vamos passar aqui uma tinta para a gente dar uma disfarçada. Não, Deus fez tudo novo. Diga, Deus fez tudo novo. Deus fez tudo novo, queridos. Deus não pegou nada e remendou. Você não é um pecador melhorado. Versão 2.0. Aleluia. Você é novo. Tudo em você é novo. Quando nascemos de novo, ficamos como um bebê. Bebê não tem passado. Oh, glória. Ninguém olha para uma criança recém-nascida de 30 minutos, por exemplo, um dia, 2, 10, e diz, menina, o passado dessa menina. Não tem passado. Aleluia. É por isso, queridos, que Deus diz que o diabo, que ele pegou o nosso passado e jogou no mar do esquecimento. E diz assim, nem eu me lembro mais do que você fez. Olha que coisa interessante. E às vezes, por não deixarmos essa palavra se tornar rema dentro de nós, o diabo chega e começa a nos lembrar do nosso passado. E como diz uma música, lembre ele o futuro dele, que é no lago de fogo debaixo dos seus pés. Amém? Porque agora você vai viver uma vida no Espírito. E quem vive uma vida no Espírito, queridos, não tem passado. Porque agora tudo se fez novo. Amém? Não estou dizendo que você vai esquecer. Não, o que eu estou dizendo para você é que aquilo que você fez de errado na sua vida não pode nortear, não pode ser a nota para você viver o futuro que Deus tem. Ficou no passado. Amém? E agora você vai viver o novo de Deus para você. Então nós não houve uma restauração do nosso espírito. 2 Coríntios 5,17, quem lembra desse versículo, pode colocar aqui para mim, por favor, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e vamos dizer juntos, né? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já, faz assim, ó, passou, e tudo se fez novo. Alguém aqui está em Cristo? Então essa é a sua condição. Queridos, não dá para viver uma vida no Espírito agarrado às coisas do passado. Não dá para você viver uma vida no Espírito querendo, porque não combina. O Espírito Santo só está dentro de você porque agora passou. Você nasceu de novo. Oh, aleluia. Amém. Aleluia. Então tudo se fez novo. Mas a partir desse momento, a nossa mente precisa ser renovada pela palavra de Deus. Então, como eu disse para você, no seu espírito tudo está pronto. Mas a sua mente precisa ser renovada pela palavra. Amém? Agora, olha que interessante, eu queria que você abrisse em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Falamos aqui que Ezequiel profetizando sobre essa condição, nessa posição que nós temos hoje em Cristo, que nós fomos capacitados, o Senhor nos deu o Espírito Santo e junto com Ele sua capacidade para nós obedecermos a palavra, amém? Então em Tiago 1:21, Tiago diz o seguinte, Tiago 1:21, portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, Tiago está nos dizendo
que nós precisamos nos livrar de todo tipo de impureza. Por que eu consigo me livrar? Porque agora eu tenho capacidade. Porque agora o Espírito Santo habita dentro de mim. Então essa história de crente viver no pecado e dizer isso daqui eu não consigo deixar, não funciona. Ou então, Senhor, tire isso de mim. Deus não vai tirar o que é sua responsabilidade de tirar. Aleluia. Senhor, tira essa mágoa do meu coração. Mágoa se resolve perdoando. E Deus já te perdoou, agora é tua vez de fazer a tua parte. Mas eu não estou sentindo, você é crente, não vive pelo que sente, vive pelo que crê e você crê na palavra. Aleluia! Amém? É assim que você derruba os argumentos que a sua carne traz quando ela quer andar no erro, queridos. Estamos falando sobre andar no Espírito. Às vezes a pessoa pensa que andar no Espírito é andar flutuando, né? É olhar assim com aquele cara de profeta, né? Aquela cara e dizer, ixi, a irmã tem uma revelação. Tem gente que acha que é assim. Não. Isso é só um fragmento. Amém? É uma parte. Andar no Espírito é você andar de acordo com a palavra de Deus. E uma das coisas que a palavra está dizendo é, a gente precisa se livrar. O que é se livrar? Quer dizer, quando você não quer uma coisa, eu quero me livrar disso. Não tem, às vezes a gente não tem esse sentimento que você está com uma bomba, um abacaxi. E você diz, tudo que eu quero é me livrar disso. E você procura uma forma de você se livrar. Pronto. As coisas erradas da carne, Paulo está dizendo, se livre disso. Aleluia. Para você viver aquilo que Deus tem. Ele fala mais. E acolha com mansidão. Essa palavra mansidão não é... não. Mansidão é humildade. Seja humilde para acolher a palavra. Porque essa palavra, ela é poderosa para salvar. Veja que não está no passado. Ela salvou. Quando se trata do seu espírito, já houve a salvação. Amém? A gente já está vivendo a vida eterna. Você sabia disso? E nós vemos Jesus falando isso várias vezes em João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu o seu filho para morrer. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então, quando eu aceitei Jesus, eu já tenho a vida eterna. Eu já estou vivendo a vida eterna. Amém? Agora, ela vai se perpetuar naquele grande dia. Mas a eternidade já está dentro de nós, queridos. O Espírito Santo é eterno, habita em você. O seu Espírito é eterno, está vivificado pelo Espírito Santo. Então, quando chegar naquele grande dia, eu vou viver. Não, naquele grande dia tem outras coisas para você viver. Aqui, Deus estabeleceu e você pode desfrutar disso. Daquilo que Deus estabeleceu, amém? Mas nós precisamos nos livrar. Então, a alma, ela está nesse processo de salvação, de restauração, de transformação. O que diz Romanos 2? Vamos relembrar Romanos capítulo 12. Romanos 12, 2. Antes disso, eu vou ler Tiago para você em uma versão em inglês, que eu achei bem interessante. Tiago diz assim, então, esse texto de Tiago 1, 21 que nós lemos. Então, é por isso que abandonamos tudo moralmente impuro e todas as formas de conduta perversa. Em vez disso, com o espírito sensível, absorvemos a palavra de Deus que foi implantada em nossa natureza, pois a palavra da vida tem poder para nos libertar continuamente. A renovação da palavra vai trazer libertação contínua na sua vida. Continuamente você vai sendo livre. Continuamente você vai deixando aquilo que te paralisava, que te parava, que te amedrontava, que te intimidava. Continuamente você vai deixando. Por quê? Ele diz, porque a palavra foi implantada em sua natureza. Qual é a tua natureza, queridos? A natureza de Deus, o Espírito que está dentro de você, que foi reavivado pelo Senhor. E agora você pode viver. Aleluia. Continuamente se libertando. É por isso que a gente olha e quando diz assim, rapaz, eu gostava disso, mas agora eu estou liberta. Ei, libertação é para hoje, viu? Aleluia. Esse negócio de culto de libertação, eu vou te dizer, culto de libertação, no nosso entendimento, não é você meter a mão na cabeça da pessoa, toda semana ela vem com o mesmo demônio.
o demônio sai, ela vai embora. Aí na semana que vem o mesmo demônio está lá. Aí não, foi liberta. Na outra semana, querido, liberta. Não é condicional. Você não está em liberdade condicional. Oh, aleluia. Você está livre, liberdade condicional. Se o cara errar, volta para o xilindró. Você foi livre no Senhor. Deus não te deu liberdade condicional, não, queridos. Amém? Aleluia. Você é livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo está relacionado com o tanto que eu me inclino para ouvir e absorver aquilo que a palavra da vida está me dizendo. Amém? Então nós precisamos, de fato, renovar a nossa mente. Então Romanos 12 diz assim, verso 2. E não vos conformeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que ele diz, não tome a forma. Quem gosta de fazer bolo sabe. Quem decide que jeito vai ser o bolo, não é a massa, é quem está fazendo o bolo. Você decide se vai ser quadrada, redonda, de coração, cupcake, você decide. A massa vai se ajustar à forma que você colocar. O que Deus está dizendo é, não se coloque dentro da forma do mundo. Porque senão o mundo vai dizer como você tem que ser. Mas eu quero te lembrar que tu não é cidadão do mundo, tu é cidadão do céu. Tu está aqui por um tempo, por um propósito. Você é embaixador de Cristo nesse lugar. Amém? Então não se tem uma interpretação da mensagem que ele fala assim, nós somos, nesse versículo, transformados de dentro para fora. Aleluia. Queridos, nós estamos falando sobre andar no Espírito. Amém? E não é flutuar, é se render à palavra. E aí depois que tu te rende, o manto vem, a unção vem, aí tu corre, tu pula, tu grita, tu... Entendeu? Mas você tem que ter, olha, moldar, né? As pessoas dizem assim, o que é moldar? É quando a pessoa chega, menina, eu estou com uma dor aqui, é assim mesmo. Isso é moldar. Todo mundo tem. Aí eu trabalho carregando peso. Pois é, todo mundo que trabalha carregando muito peso fica assim. Aí a pessoa é mesmo, né? É assim mesmo, aí você está se moldando. Mas você pode dizer, não, eu sou curado e sarado. O Espírito Santo vivifica meu corpo, meus ossos, vai tudo ficar no seu devido lugar. Aleluia, certa vez eu fui ministrar em Mirador, e tinha uma moça lá, e ela tinha uma perna mais curta do que a outra. E, gente, olha, quando eu olho assim, me dá uma agonia. Eu quero meter a mão na cabeça e orar por pessoas assim, porque eu tive muitas experiências com o Senhor nessa área. Então a mulher estava lá andando para cima e para baixo. Eu digo, meu Deus do céu, eu vou orar por essa mulher. E ela não era, né, lá do grupo, ela era de uma outra denominação. Aí uma hora eu digo, venha cá, minha amada, que eu quero orar por você. Ela, você quer orar por mim? Eu disse, eu quero orar por você. E eu vi que ela veio para frente sem muita, não estava dando muita credibilidade. Ela não estava crendo não, irmãos. Né? E aí eu disse, eu quero orar. E quando ela veio, que ela disse assim, você quer orar por mim? Você vai orar por mim? Não é que ela não quisesse receber, mas você entende, não havia expectativa. Pronto, é isso, não tinha aquela, eita, agora eu vou ser curada. Porque, para começar, ela estava há anos com aquela perna daquele jeito. E eu lembro que quando ela disse isso, eu falei, Senhor, me ajuda. Para a unção vir e essa mulher ser alcançada. E Deus disse assim, e Deus me deu uma palavra de conhecimento. Porque coisa boa é tu estar ligado com o Espírito. Porque os dons, queridos, ele vem mesmo para derrubar a incredulidade do povo. Amém? E eu disse, olha, tem vários dias que você está assim, 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 assim. Você não tem falado para ninguém essas dores que você está sentindo, está assim, assim. E quando eu disse isso, ela se rendeu. Eu disse, hoje você vai ser curado, sua perna vai crescer. Pus as mãos sobre ela, sentei ela na cadeira, esticamos as pernas, havia uma diferença. E a gente orou por ela, eu impus as mãos sobre ela, levantou, digo, anda. E ela querendo, eu disse, não. Porque a mente fica habituada com aquilo.
Não é verdade? Eu disse, não precisa mais andar assim não, você está normal. Pode correr, pode correr. E ela começou a correr de um lado para o outro. Com as pernas normais. Aleluia. Porque o mundo quer te moldar, é assim mesmo. Fica assim mesmo, não é assim mesmo coisa nenhuma. É como a palavra de Deus diz, queridos. Aleluia, nós precisamos aprender a andar no Espírito. Amém? Andar no Espírito. Para experimentar a vontade, a perfeita vontade de Deus. E muitas vezes as pessoas, elas estão debaixo de pressão, dizendo, não, isso é a vontade de Deus. Aí, a vontade de Deus, mas vamos entender o que é a vontade de Deus. O que Romanos nos diz que é a vontade de Deus? Ela é boa, agradável e perfeita. Mas essa pressão não tem nada de bom, não tem nada de agradável e não tem... Olha como é fácil a gente distinguir o que não é a vontade de Deus. É bom? Não. É agradável? Não. É perfeito? Não. Então não é a vontade de Deus. Mas tem uns que ainda se armam mais e dizem, é a permissiva. Já fez o rema? Se você não fez, você vai ter a matéria caráter de Deus e você vai entender sobre isso. É a vontade permissiva de Deus. Não, minha irmã, você não está entendendo. Deus está permitindo. Por que Deus está permitindo? Quando olhamos para a antiga aliança, queridos, vemos coisas acontecendo com o povo e eles dizendo que era vontade de Deus, mas não era, foi quebra de aliança. Vamos supor que aqui está a mão de Deus como guarda-chuva, ok? Você está debaixo do guarda-chuva e aqui está a mão de Deus. E você está obedecendo ao Senhor. Eu estou falando que existem situações que vão se levantar contra nós, mesmo a gente fazendo o que é o certo. E o que você vai fazer? Continuar na sua posição, porque você sabe que aquilo não pode lhe vencer. Você é mais do que vencedor sobre aquilo. Mas eu estou falando sobre essas questões. De situações que se levantam porque se quebrou, né? Porque saiu da conduta. Houve desvio de conduta em algum momento. E aí você está aqui debaixo do guarda-chuva, né? Você está aqui, tudo certinho. Vamos dar um exemplo aqui, é só um exemplo, tá? Você sempre foi dizimista fiel. Aí teve um mês que a coisa apertou e você começou a ser convencido de que se você desse seu dízimo ia faltar para as outras coisas. Então você pegou o dízimo, você não, alguém que está lá em Marte, segundo o pastor Léo. A pessoa pegou o dízimo e pagou a conta. Pagou o que tinha que pagar e continuou devendo. E agora está pior, porque tem um mês todinho que está só a misericórdia. Aí a pressão começa a vir. Doença nos filhos, porque não vem só falta de dinheiro, não. Falta de proteção, começa a vir. Queridos, se eu estou aqui debaixo do guarda-chuva sendo fiel ao Senhor. No momento que eu não obedeço a palavra, não foi permissão de Deus. Deus não tirou o guarda-chuva dele. Fui eu que saí desse lugar. Deus continua lá, sendo Deus fiel à sua palavra. Quem saiu fui eu. Eu não tenho tempo para ler para você, mas em Oséias, há um tempo que o povo está debaixo de uma pressão tão grande. Sabe o que eles disseram? Vinde e louvemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele vai nos sarar. Ele fez a ferida e Ele vai curar, aleluia. Porque o povo de Israel, ele tinha um problema de adultério com outros deuses, que era um negócio fora, era uma área na vida deles que eles não conseguiam se manter firme por muito tempo. Mas aí eles saem, o diabo entra com força e foi Deus que fez a ferida. E aí diz, é a permissão de Deus, é para me tratar, não, queridos. O que te trata é a palavra, o que te educa é a palavra, o que te ensina é a palavra, o que te admoesta é a palavra. Aleluia, o que te exorta é a palavra. Amém, amados? E eu não posso entrar muito nisso, você vai fazer o rema e você vai aprender sobre essas coisas. Amém? Então, nós fomos chamados para viver essa natureza na nossa vida. Em Gálatas, capítulo 5, verso 16, vá lá para Gálatas 5, 16, deixa eu mostrar aqui algo para você, para a gente ir avançando. Ele diz o seguinte, portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Ele diz, se você viver pelo Espírito, você jamais vai satisfazer a vontade da carne. Amém? Se você andar no Espírito, você não vai satisfazer a vontade da carne. A carne não terá poder. Sabe por quê, queridos? Porque você vai estar cheio do Espírito. Não tem lugar, é porque eu estou com medo de derramar aqui, que é água de coco. Não tem lugar
O diabo vai vir, não tem lugar, você está cheio. Você está cheio das coisas de Deus, você está cheio do fogo de Deus. E cobra não fica perto do fogo. Oh, aleluia. Pensamentos do diabo, veneno de Satanás não fica perto do fogo, porque você está cheio do fogo de Deus, amém, queridos? Nós precisamos, ele diz assim, olha, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem entre si, de modo que não conseguis fazer o que queres. Essa briga toda é por causa de quê? Diga, por causa da alma. A alma é o centro de comando do homem. Vontade, pensamento, desejo, tudo está na sua alma. Amém? E a briga é para quem vai ficar com o controle da alma. Quem tiver o controle, ganha a parada. E é por isso que Paulo diz, renove a sua mente pela palavra. Se a minha mente estiver renovada, a carne nunca vai ganhar essa guerra do Espírito. Amém? Porque eu estou cheia da palavra. Amém? No versículo 25, ele diz assim, ó, vivamos pelo Espírito, andamos também igualmente pela direção do Espírito. Se eu vivo pelo Espírito, eu devo andar. São duas coisas diferentes. Viver pelo Espírito e andar no Espírito. Amém? A sua natureza, ela é espiritual. Então, você vive. Essa vida que tem em você, ela é espiritual. Agora, você precisa pegar essa vida e andar nela. Para que as pessoas só vão ver o que tem dentro de nós quando nós começarmos a andar nisso. Aleluia. Por isso que Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Não é assim? Você sabe o que uma pessoa tem, qual é o sentimento que ela carrega daquilo que sai da boca dela. Se não sair, você não sabe. Mas quando sai, você sabe. As pessoas precisam saber que nós carregamos o poder de Deus dentro de nós. Elas só vão saber quando você começar a andar no poder do Espírito Santo. Amém? E agora ele já está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre mim. Não é assim? O que é andar? É fluir. Né? Essa palavra andar, andemos no Espírito, significa andar em marcha. Em fila como marcha, como soldado. Caminhar com ordem. Caminhar com prosperidade. Significa que tudo vai acabar bem. Uma outra definição é que andar no Espírito é não sair da rota. Que rota? A rota que Deus estabeleceu para a sua vida. Amém? Andar no Espírito é você não sair da rota. Sabe, amados, às vezes Deus, Ele precisa mudar a rota de pessoas para não perder o coração delas. Isso me reporta muito quando o povo de Israel, né, sai do deserto. Você lembra, eles são libertos de uma forma sobrenatural, em Êxodo 13. Eles saem do deserto e agora eles estão caminhando para a terra prometida. Êxodo 13 tem isso, depois você pode ler lá. E aí eles estão andando aqui, tudo animado, glória a Deus. Aí Deus olha para a terra e diz assim, rapaz, tem uma guerra bem ali. Se esse povo vê essa guerra, eles vão desistir e vão voltar. Deus está dizendo isso. O mesmo Deus que abriu o mar e fez eles passarem. Mas, irmã Cris, então por que Deus não era poderoso para dar um sopro, para cegar aquele povo e fazer eles passarem sem ninguém ver? Afinal de contas, a guerra não tinha nada a ver com eles. Mas por que Deus muda a rota deles? Para não perder o coração. Porque a mentalidade deles continuava de escravos. Arma eles tinham, a Bíblia diz que eles saíram armados do Egito. Mais do que armas naturais, eles tinham o Deus Todo-Poderoso com eles. Mas mesmo assim, Deus disse, se eles olharem essa guerra, eles vão desistir. Então vamos mudar a rota. O caminho que era para ser mais curto, se tornou um pouco mais longo. E por causa da desobediência deles, mais longo ainda. Para não perder o coração daquele povo. Queridos, nós precisamos ter muito cuidado. Amém? Com aquilo que o Senhor está nos dizendo. Não sair da rota. Ter cuidado. Ver onde é que nós estamos localizados na palavra de Deus. O Espírito Santo vai te trazer sensibilidade para te dizer onde você está. Localizado a sua vida.
Amém? Sabe quando você tem Uber, que ele não vai para lugares que a própria plataforma diz para eles, esse lugar é perigoso. Essa rota aqui é perigosa. Aí eles, cancela a corrida. Não é assim que acontece? Aí a pessoa tem que sair, se ela quiser pegar, e ir para um lugar menos pior, para ele poder aceitar, sabe? Às vezes Deus vai nos alertar sobre isso. Essa rota é perigosa. Essa rota vai trazer dano para a sua vida. Essa rota é uma rota de salteadores, de ladrões. Não vai por esse caminho, não. Sai dessa rota, sai desse pensamento, sai dessas palavras que você está lançando, sai desse comportamento que você está tendo. Isso é uma rota perigosa para você. O Espírito Santo vai nos sinalizar, queridos. Amém? Em todas as coisas da nossa vida. E nós precisamos mesmo estar sensíveis, renovando a nossa mente para entender, amém, qual é a vontade de Deus para nós. Porque olha só, eu recebi condições para andar no Espírito. A Bíblia, ela nunca vai me mandar fazer algo que não haja uma capacidade para realizar aquilo. Alguém sobrenatural se recusa a seguir o curso do mundo. Você é sobrenatural? Então é com você que eu estou falando? Seu Deus é sobrenatural. O Espírito Santo que habita em você é sobrenatural. A palavra é sobrenatural. E por que tu acha que tu tem que andar normal? Se tudo que você carrega é sobrenatural, quem te disse que tu tem que andar normal? Aleluia. Precisamos aprender a nos treinar, queridos, para ouvir o Espírito Santo, nas pequenas e nas grandes coisas da nossa vida. Amém? A discernir o que Deus está querendo fazer. Aleluia. Devemos estar cheios do Espírito Santo. E uma das características de alguém que não está cheio do Espírito, sabe o que é? A indiferença. Uma pessoa vazia do Espírito Santo não é vazia da presença. O Espírito Santo está dentro de você. Mas eu estou falando de alguém que não ora, que não busca, que não se consagra, que não medita na palavra. Amém? Que não tem uma vida mesmo com o Senhor. Aquilo que eu estou falando, que não renova sua mente pela palavra. Ela se torna indiferente. O culto está rolando e ela está olhando. De novo isso. De novo esse evento. Indiferente. Aqui não tem ninguém assim não, tá? Graças a Deus. Se tinha ontem que saiu o caco para todo lado. Amém? Esses dias nós temos orado, temos nos reunido, tem uma caravana. Cadê o povo da caravana do avivamento que tem aí? A gente está indo para as igrejas, para as congregações, e você devia se juntar com a gente, viu? Porque tem sido poderoso o que Deus está fazendo. E a gente tem orado por essa conferência. E temos provado de muitos milagres, enquanto nós estamos orando por essa conferência. Amém? Estamos provando para ver o que você vai comer quando você chegar aqui. Aleluia. Às vezes estamos indiferentes. E, amados, uma das coisas que eu quero falar nesses últimos minutos com você, que quem anda no Espírito precisa aprender a receber do profético. Sabe, um dia eu estava assistindo uma live da Sheila e a Nancy do Friends, isso no tempo da pandemia, e a Nancy falando que ela passou mais ou menos uns 3 anos ensinando a igreja dela a receber do profético. Olha só, 3 anos ensinando o povo como é que se recebe da unção profética em um ambiente como esse de igreja. Isso vai acontecer. Olha, queridos, tem coisa que vai acontecer na tua casa, no teu quarto, no teu carro, tu caminhando na rua, mas tem coisas que só vai acontecer num ambiente como esse. Existe algo que é disponibilizado para você no congregar, no adorar com os seus irmãos na igreja, em um ambiente como esse. Então, ela passou 3 anos ensinando o povo a receber do profético. Por quê? Porque às vezes, amados, as pessoas estão indiferentes, olhando para o teto, olhando para as coisas. Será que vai acontecer? Né? Vamos trazer para esse evento. Como é o nome dessa conferência? Conferência profética. Então, nós vamos entender que o profético vai fluir. Concorda comigo? Você crendo ou não, vai fluir. Você recebendo ou não, vai fluir. Aí, às vezes, o ministro, está ministrando
E aí a pessoa será que ele vai botar a mão na minha cabeça? Será que só fala com a fileira da frente? Esquecemos, amados, que o profeta, ele está se encarregando uma medida, mas há um rio, um fluir dos rios de águas vivas na igreja, que não necessariamente ele precisa impor as mãos para eu receber uma direção, uma confirmação, para eu receber uma palavra, para eu ser incendiado pelo Senhor. Não precisa necessariamente ele impor as mãos na minha cabeça. Eu só preciso considerar o ambiente. Já está dizendo é profético. Eu já saio de casa dizendo hoje essa tampa vai sacar. Aleluia! Sabe panela de pressão quando bum? Alguns vai ser assim. Vai ser caco para todo lado, para você ser livre, para fluir no que Deus tem para a sua vida. A pressão está lá e você, eu vou botar isso para fora, que isso não me pertence. Eu vou viver o plano e o propósito de Deus para a minha vida. Eu vou dançar, eu vou celebrar. Eu não vou pagar R$200 para ficar olhando para o teto. Que hora que acaba? Meu Deus, mas esse povo demora. Não, queridos. Eu estou num ambiente. Eu vou receber, amém? Eu vou fluir, eu vou me mover com o Espírito Santo. Eu preciso andar com as minhas antenas ligadas, para ter percepções do que vai acontecer no culto. Isso não é para pregador não, queridos. Você pode sair de casa dizendo, Senhor, como vai ser esse culto hoje? E você até ora e declare, quando você chegar aqui, o culto foi exatamente o que você disse. Amém? E às vezes você não vai receber uma imposição de mãos. Mas já aconteceu, por exemplo, de eu sair e eu dizer, eu vou fazer minha comida, porque eu já saio para a igreja, já chego tarde, e a gente fica naquela correria com criança. E Deus falar para mim assim, não precisa não, porque a Maria Paixão, não sei se ela está aqui, vai te dar uma feijoada. Olha. E eu vim embora para o culto. Cultuei, adorei e tal. Não fui procurar ela, irmã, Deus falou comigo. Se Deus tinha falado para mim, falou para ela. Se ela não obedecesse, quem ia perder a bênção era ela. Aí ela veio, no final, Cris, eu tenho uma feijoada lá em casa, que minha cunhada, minha nora fez, e vai lá buscar, eu digo agora. Amém. Às vezes eu saio de casa, boto um anel, e eu já sei, não vou voltar para casa com ele. E quando você é treinado nessas pequenas coisas, queridos, você não tem dificuldade de obedecer às grandes, porque o profético, a irmã Lúcia sempre fala isso, ele não vem apenas para anunciar, mas ele vem para causar algo na sua vida. O profético não só anuncia, mas ele causa. Então vai ter comandos. Aleluia. E eu me lembro, eu não vou ter tempo para esse negócio, mas bora lá. Em 2 Reis, capítulo 6, você pode depois ler. Eu me amarro nas histórias do Antigo Testamento. Eu sou assim fã de carteirinha. E essa para mim é uma das melhores. Porque esse Deus não é gente. Né? Aí diz assim, vamos tirar algumas coisas proféticas desse texto nessa manhã. 2 Reis 6, eu vou só resumir para você o contexto. A Bíblia fala que o povo desobedeceu, estava debaixo de pressão. Então o rei da Síria mandou cercar toda Samaria. Porque é assim que o diabo faz. A primeira coisa que ele faz é te isolar. Ele te isola de tudo que pode trazer sofrimento para a tua vida. Não vai para a igreja não, tu está cansado. Ele está te isolando de receber do fluir de Deus. Não, você pode assistir na internet. Nada contra quem está. Você deve estar aí assistindo na internet porque você não pode estar aqui de manhã. Mas se você puder, venha para a igreja. Mas na internet não tem esse cheiro, não tem essa presença. Aí aparece uma coisa para fazer, menino chora, cachorro late, é gente chamando no portão, a comida queimando no fogo. Você não senta para fazer o que você está fazendo aqui. Não é assim? E aí, cerca. Primeira coisa, toda a estratégia do inimigo naqueles tempos, hoje eles jogam bomba dentro do lugar. Mas naquele tempo, a primeira coisa que eles faziam é, bora cercar. Impedir que ninguém entre e ninguém sai. Não vai entrar suprimento, o povo vai ficar com fome. Não vai entrar nada, o povo vai ficar com fome. Então, vamos cercar. Amém? Então, eles estavam lá cercando.
E o povo começou a ter fome e a situação ficou grave, ao ponto de 2 mulheres tomaram a decisão: a gente mata um menino, primeiro eu como o seu junto com você e depois vai ser o contrário. E aí elas concordaram, uma matou, comeram o filho da outra, elas juntas. Na outra vez que era a vez do outro, a mulher: não, meu tu não vai comer não. E aí a mulher vai e está lá o rei, vendo toda aquela cena, sem fazer nada, a autoridade. Vendo a cena, sabendo que tem uma aliança com Deus, sabendo que pode se render ao Senhor e pedir ajuda, mas está lá. Porque orgulho, quer dizer, precede a queda mesmo. Peça ajuda mesmo, peça socorro mesmo. Às vezes, sabe, você que é autoridade na sua casa, a sua casa está perecendo porque você não tem coragem de pedir ajuda. Como autoridade, dentro daquele lugar. E aquela mulher, ela simplesmente, aquele homem simplesmente: o que é, mulher? Eu não tenho como te ajudar. Ela não quer matar o filho dela. E ele diz que quando ele ouviu aquilo, ele rasgou as suas vestes. E então, depois daquela cena toda, foi que ele resolveu se inclinar ao Senhor. Amém? Então ele manda um dos seus, a Bíblia diz que esse homem era alguém que ficava ao lado do rei e o rei descansava o braço sobre os seus ombros. Ele manda esse homem para ir falar com Eliseu. Deixa eu ver aqui já para a gente adiantar. Versículo 33 de 2 Reis 6. Quando Eliseu estava falando com eles, falando o quê? Que o homem estava vindo para matá-lo, porque o rei estava fazendo isso, né? Quando Eliseu terminou de falar, o homem chega e diz assim, esse mensageiro diz: é castigo que vem do Senhor. Qual razão teria para ter esperança no Senhor? Olha como ele já chega. É igual muita gente que chega na igreja dizendo: ai meu Deus, lá vem eu de novo para esse culto, é a mesma coisa, toda vez a mesma coisa. Ele já chega dizendo: Deus está nos castigando. Que esperança a gente vai ter? Ele estava indo, queridos, para ouvir do profeta o que deveria ser feito. E ele já chega incrédulo. Alô? Capítulo 2 Reis, capítulo 7, verso 1. Eliseu respondeu: escuta a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, ou algumas versões falam dentro de 24 horas, né? Por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha quanto 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O escudeiro, cujo braço se apoiava no rei, o braço do braço do rei se apoiava nele, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Quando nós não aprendemos a receber do profético, a gente fica com esse tipo de comportamento. Será que vai acontecer mesmo do jeito que esse homem está dizendo? Sei não. Será mesmo que é tudo isso? Será mesmo? Será que é Deus mesmo ou foi a irmã Lúcia que disse para ele a história da vida dessa pessoa aí? E ela não recebe, querido. Nós precisamos aprender a receber do profético. E sabe quando você não recebe? Você é o único que não recebe. E fica por isso mesmo. E coisa até pior pode acontecer. Você, viver coisas que o Senhor não tem para você. Então, continuando o versículo, Eliseu disse: tu verás com os teus próprios olhos, contudo, tu não vai provar do que tu está ouvindo. Precisamos ter cuidado para estar em ambientes como esse. Porque existem palavras que elas são específicas para você. Mas tem coisa que Deus libera para o coletivo. Deus libera para a igreja, e quem pegar, pegou. Sabe aquela sensação de você estar num lugar e alguém chegar e dizer: mulher, tu viu o que aconteceu? Ei, homem de Deus, tu viu o que aconteceu isso? Eu não acredito que eu perdi isso, mas você estava lá. Não dá uma sensação ruim? Poxa, eu não acredito que eu perdi isso. Às vezes acontece isso, queridos. Deus já está liberando a palavra, mas a gente está tão desconectado daquilo que o profético está trazendo, está causando, que depois a gente só ouve as notícias e diz: eu estava no mesmo culto, mas nada aconteceu comigo. Será por quê? Se Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Eu quero te sacudir nessa manhã. Porque nós estamos entrando na semana da conferência praticamente, né? Temos esse final de semana. E a gente tem esse tempo para gerar no nosso coração o que Deus vai fazer nesse lugar.
na nossa vida particular, mas também na coletividade. Aleluia. Eu creio, irmãos, eu creio em demonstrações do poder de Deus, como nós nunca vimos antes. Eu creio em demonstrações do poder de Deus nesse lugar. Pessoas saindo daqui carregadas debaixo da unção. Pessoas que... Olha, eu me lembro de uma conferência dessas, que uma vizinha da Nilza tinha depressão profunda. Há mais de 20 anos a mulher, ela entrou aqui, ela não dava um sorriso. Eu lembro que eu estava sentado perto dela ali, e eu acho que foi o Brad que estava ministrando. Ele nem pôs as mãos nela. Irmão, essa mulher ria. Ela foi embora rindo. 20 anos com depressão, e um culto, um momento, uma presença transformou a vida daquela mulher, e naquela noite ela dormiu sem tomar remédio. Então não venha me dizer que Deus não faz, não venha me dizer que Deus não executa. Você só precisa ir para esse lugar e mergulhar e considerar o que o Senhor está fazendo. Amém? Considerar o que o Senhor está fazendo. Aleluia, ele disse, você vai só ouvir a notícia, você não vai provar. E aí depois você vai ler. E você vai ver que Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. Tinha 4 leprosos na porta dessa cidade. Não podia entrar, porque era leproso. E um olhou para o outro e disse, rapaz, é o seguinte, eu estou parafraseando para você, interpretação Cristiane Boaz. Meu irmão, nós estamos brocados. Aí dentro não tem nada. Aqui fora também não tem. A gente vai lá no exército sírio, e pede perdão para eles, se rende. Se eles nos aceitar, beleza. Senão a gente morre, mas pelo menos a gente morre tentando. Era esse o contexto deles. E lá vai os 4 leprosos, indo direto para o acampamento sírio. Agora, olha como é bom, queridos, quando a gente confia em Deus, numa palavra que Deus dá. Porque Ele sempre nos surpreende no modo de operação dela. Aleluia. Amém? O modo de operação de Deus é um negócio espetacular. Como Deus opera as coisas. Então eles foram, né? Deixa eu ver aqui para a gente adiantar. Versículo 6. Diz assim, pois... Eles saíram andando, o exército, quando eles chegaram lá, estava todo mundo tinha ido embora, e diz assim, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem ruído de um grande exército com cavalos. Escuta isso. E carros de guerra, de modo que comentaram uns com os outros, o rei de Israel deve ter contratado os outros, os egípcios e outros povos para marcharem contra nós. Vamos embora vazar. Agora, minha gente, quem era que estava indo para lá? 4 leprosos. Só estava indo 4 leprosos. Eu acho que não estava nem marchando, eles estavam se arrastando, porque estava todo mundo com fome. 4 leprosos. E Deus faz o som de uma pisada de 4 leprosos se transformar em som de cavalos e carros. Pensa num negócio sonoro, como é? Sonoplastia. Pensa num negócio top. Shhh. Olharam e disseram, rapaz, está vindo um exército, bora vazar. Foram embora. Quando os leprosos chegaram lá, só estavam os despojos. Eles comeram, se fartaram depois. Gente, não é bom não, a gente ficar só nós aqui, o povo está morrendo de fome. Bora lá avisar para o pessoal que tem coisa aqui. Voltaram para a cidade. Avisaram, mandaram avisar o rei. O rei foi lá e mandou avisar o povo. Ei, tem despojos. E quem era que estava de guarda na porta da entrada da cidade? O mensageiro incrédulo. O povo saiu pisoteando ele. Morreu pisoteado. Ouviu falar, mas não provou. Eu declaro que você vai viver cada palavra que o Senhor lançou sobre a sua vida. Você não vai morrer sem cumprir, ou sem ver cumprir aquilo que Deus disse sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus negócios, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério. Você vai ver cumprir, meu irmão. Você não vai ser pisoteado pelo diabo. Você vai se levantar. E vai ter lugares que você vai entrar, que quando você chegar, vão dizer, era só você?
Foi por causa de você que fizeram essa reunião, que mudaram isso aqui, que mudaram as regras. Foi por causa de você que mudaram as regras. Para te favorecer. Para te favorecer, Deus muda as regras. Para te favorecer, Deus fala com os reis. Para te favorecer. Esses dias eu li um texto na oração de Neemias em Esdras. Que o povo fez 7 dias de festa. 7 dias de festa. Porque Deus mudou a decisão do rei sobre reconstruir. 7 dias de festa. Porque aquilo que era resistência para o povo de Deus, Deus foi lá e mudou. Aleluia. Receba a palavra profética. Se alegra com ela. Se alegra com ela. Eu não estou vendo nada. Acho uma doida. Acho um doido para dançar contigo. Ei, queridos, nós somos o povo da fé. Acho um doido. Diz que eu não quero que tu fale nada, não. Dança comigo. Crê comigo. Só vai. O que é, mulher? Não. Só dança comigo. Aleluia. Porque o Senhor, quer dizer, Ele quer fazer coisas grandes na nossa vida. Amém? Diga o Senhor. Fará coisas grandes na nossa vida. Eu não tenho mais tempo porque se foi, mas deixa eu te dizer, para finalizar, quando você aprende a receber do profético, você aprende a fluir com o profético. Você pega os comandos do profético e você bota para viver a sua vida. Aquela viúva estava lá, com aqueles gravetinhos, aquele menino, aquela farinha, vamos comer e vamos morrer. Aí o profeta vem dar uma direção. Ei! Faz um bolo primeiro para mim, depois para ti e vai ficar tudo bem. Tem coisas que parecem loucura. Mas no profético Deus vai te mandar fazer. E tu vai ter que pegar a tua fé. E crer que é Deus e vá-se embora, meu amigo. Não olha nem para trás. A outra viúva estava lá. Vamos pegar meus filhos. O que aí agora, Senhor? Vou levar o menino como escravo. Tem o que em casa, minha filha? Um pouquinho de azeite. Arruma vasilha. Sai pedindo. Imagina, queridos, isso é loucura. Ei, tu tem vasilha aí? Não é tu tem azeite, me dá um pouquinho de farinha aí. É tu tem vasilha aí para tu me emprestar? É loucura. Mas é o comando. A gente tem que aprender a fazer os comandos que o Espírito Santo está mandando a gente fazer. Despeje desse azeite e não vai faltar. Venda, pague a dívida e viva com o resto. Porque com Deus é para vir, é para sobrar. Deus é exagerado. Deus não gosta de nada minguado. Para de ficar crendo para dinheiro só para pagar tuas contas. Começa a crer para sobrar. Começa a crer para você abençoar. Começa a crer para transbordar. Aleluia. Aleluia. É para sobrar. Que Deus bota é para sobrar. Diga assim, Deus bota é para sobrar. Aleluia. Deus bota para sobrar, queridos. E sabe de uma coisa? Esse povo, essas mulheres provaram. E tantos outros milagres que a gente vê nessas direções. Jesus partiu o pão e entregou para os discípulos, ó. Vai, distribui aí para o povo. Eu fico imaginando, mas rapaz, como é que vai ser isso? Tudo bem, a primeira vez quem deu foi o próprio Jesus. Jesus é Jesus. Mas tu mandar eu dar? Jesus, é melhor você fazer. Jesus disse, não. Faça, distribua. Primeira vez eu ensinei como é. A segunda você vai participar do milagre. Deus quer que você participe dos milagres. Deus quer que você participe dos milagres. Deus quer te usar para fazer milagres. E Deus quer que você participe desses milagres. Deus quer que você prove desses milagres. Amém? E você vai fazer isso como? Debaixo de alegria. Eu queria que você ficasse de pé. A gente está encerrando.